E vamos para a nossa aula de história. Espero que estejam todos aí. Pena que eu não posso ver, mas eu sinto com o coração, tá? Que todos estão sentadinhos aí ou no seu sofá, na sua poltrona aí, de boa e assistindo a nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar a história lá na nossa segunda unidade também, né? Onde nós vamos estar estudando da página 100 até a página 102, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Pacto Colonial. Então, o Pacto Colonial, ele pode ser definido como um conjunto de regras, de leis e de normas que as metrópoles elas impunham às suas colônias durante o período colonial. Portugal, ele adotou para o Brasil o modelo de colônia de exploração. Então, com isso, o Brasil ele ficou por muito tempo submetido a esse pacto colonial, que é o que vocês vão compreender melhor com um cartaz que eu vou colocar para vocês, beleza? Então, vamos que vamos. Por esse pacto, só Portugal estava autorizada a importar as matérias-primas encontradas no Brasil, ou seja, na colônia. Quem quisesse exportar essas riquezas naturais da colônia só deveria vendê-las a comerciantes autorizados por Portugal, que é a metrópole, né? Portugal aqui vamos ter ela como poder, né? Pode-se dizer que ela é o poder. E a colônia tinha que respeitar, né? Tinha que ter respeito a esse poder, que é a metrópole, que no caso é Portugal aqui. Na maioria das vezes, com preços que eles vendiam esses produtos bem mais baixos do que do mercado. Além disso, só o Portugal poderia vender os bens de consumo para essa colônia, que em geral vendia mais caro do que os outros. Os colonos, que eram os moradores das colônias, eles não podiam fazer nada. Só era permitido investir na exploração e agricultura, o que era de interesse lucrativo de Portugal. Como os portugueses não acharam de imediato metais e pedras preciosas, eles exploraram pau-brasil, que era na época, né, bastante encontrado em grande quantidade no litoral brasileiro, onde dessa árvore se extraía, né, tinta para atingir tecidos, para atingir roupas e tinha bastante lucro. O pau-brasil ele foi extraído tanto que chegou próximo à sua extinção total. Outra atividade que também foi bastante lucrativa nessa época foi a produção do açúcar, que com o passar do tempo também entrou em crise, porque outros países passaram a comercializar o açúcar produzido em suas colônias, que era muito mais barato que o açúcar produzido no Brasil e vendido por Portugal. Foi quando, neste período, os portugueses encontraram o ouro na região de Minas, né, das Minas, cuja sua exploração também estava submetida dentro do Pacto Colonial, ou seja, leis e regras, né, que eles tinham que obedecer para poder estar fazendo essa exploração. Aí você deve estar se perguntando, puxa, mas professora, então o que é esse Pacto Colonial? O que é? Então, o Pacto Colonial era um modelo de colônia que foi escolhido por Portugal para o Brasil, que no caso foi um modelo de exploração, onde ele só explorava. Por que ele só explorava? Ele só dava o que? Ele importava os produtos e ele tinha uma mão de obra grandiosa, que eram os escravos, na qual ele explorava esses escravos, e era somente isso que ele entrava. A colônia era explorada, de lá era tudo se retirado para eles. O quê? Eram os produtos agrícolas, a matéria-prima, metais e pedras preciosas, né? Tão precioso pau-brasil, o açúcar e tantas outras riquezas que a metrópole explorava da colônia. E somente a metrópole, ou seja, somente o poder. A metrópole era quem tinha o poder e a colônia era quem tinha que obedecer, se dar o respeito ao grande poder. Eles que faziam a importação e tinha a principal, que era a mão de obra dos escravos, barata, né? E era que dava bastante lucro. Tinham bastante fins lucrativos para ele, esses escravos. Então, crianças, essa dependência toda entre a colônia e a metrópole, o Pacto Colonial, só chegou ao fim em 1808,
quando a família real portuguesa ela veio até o Brasil. Foi quando chegou ao fim o Pacto Colonial. Espero que tenham dado de compreender o assunto, né? O Pacto Colonial. E para ver se vocês compreenderam direitinho, vou passar para vocês a página 103 e 104, né, do nosso livrinho de história, para você estar fazendo uma atividadezinha relacionada ao Pacto Colonial. Beijo no coração e até a nossa próxima aula. Saudade de vocês. Beijo, se cuidem, crianças.